lá começar. Pronto. Boa noite, vamos iniciar. Nossa aula de hoje vai ser uma revisão sobre todo o assunto dado, desde o carnaval, tá? Que a gente teve aula presencial e até essas aulas remotas. Então, se você perdeu alguma, hoje vai conseguir se situar. E aí, o que é que eu quero pedir a vocês? Nosso combinado. Primeira coisa, desligar o microfone. Caso vocês queiram falar algo, aí vocês podem abrir e falar, tá bom? E a outra coisa é quem puder desligar a câmera, porque a aula fica menos pesada. Então, quem tiver com a internet meio instável, não vai cair, tá? Deixa só a minha ligada. Que aí tem gente que gosta, né, de acompanhar, vendo o slide e me acompanhar. Aí, quem puder desligar a câmera, deixa só sua foto aí, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês meu slide, já está lá no portal, tá bom? Pronto. Vocês vão ver agora. Já estão vendo, ok? E aí, qualquer dúvida, qualquer coisinha, vocês... Antes da senhora começar, Michele, veja só, essa aula vai ter uma atividade avaliativa após ela, isso, ou vale aquela que a gente fez? Não, só a atividade em grupo. Certo. Que aí hoje é revisão. Certo, é só revisão, no caso. Isso, hoje é só revisão. E aí eu vou passar para vocês o combinado da próxima semana. Tem muita gente que está em dúvida sobre as atividades que já foram realizadas, tá? E aí, na semana que vem, eu vou compartilhar com vocês o link dessa aula, mas vai ser uma aula de tirar dúvidas, tá? Então, eu vou entrar, e aí só entra quem tiver dúvida. Quem não tiver dúvidas, não precisa entrar. E aí você entra, tira sua dúvida, a gente conversa e você pode sair, eu continuo aqui. Por que também? Porque enquanto vocês vão entrando para tirar as dúvidas, eu estou corrigindo as atividades atrasadas, tá bom? Então, qualquer coisa, eu vou ficar olhando aqui para o lado, porque eu estou com um celular aqui do lado, eu conectei o computador e o celular. Que aí o celular eu fico autorizando a entrada e eu fico vendo o chat. Ainda não, Júlia, ainda não coloquei nenhuma nota no portal, tá? Eu quero ver se eu consigo terminar tudo. Professora. Tá bom? Diga. Professora, licença, eu não vi sua resposta. Vai ter, o áudio está partindo um pouco. Vai ter outra atividade ou você está considerando a que a gente já fez? Hoje não tem atividade avaliativa. Hoje é só revisão, tá? Ok? Ok. Pronto. Hoje a gente vai rever. Ok, entendi. Entendeu? Hoje a gente vai rever o texto 1, a criança e o número. A gente vai rever o texto 2, números na história. A gente vai rever o texto 3, a criança e a escrita numérica, e o texto 4, de estruturas aditivas, tá? Então, vamos começar com esse vídeo aqui. Eu não vou colocar ele por aqui, porque a última aula que eu tentei colocar esse vídeo aqui, ele saiu com áudio para uns e para outros não. Então, eu vou tentar um outro método que vai sair com áudio para todo mundo. Então, eu vou parar um pouquinho, vocês vão parar de ver um pouquinho. E aí, agora, vocês vão começar a ver só o vídeo. Espera aí, que ele vai aparecer. Pronto. Apareceu o vídeo. Qualquer dúvida, fala no chat, tá bom? Enquanto o vídeo passa. Presta atenção, é bem curtinho, menos de 2 minutos. Chico, eu tinha 10 cabritos. Vendi 4. Com quantos fiquei? Uai, a senhora não sabe? Claro que sei, mas quero que você responda.
Quero a resposta amanhã, Chico. Ai, Nilson Crispim, não adianta. Tô frito. Tô vendo. Zé Lelé, a professora tinha 10 cabritos, vendeu 4. Quantos ficaram? Com ela ou com quem comprou? Com ela. Não sei. Não tava lá quando ela fez o negócio. Zé da Roça, a professora tinha 10 cabritos, vendeu. E eu com isso? Carmen, é só um problema. Claro, problema dela. E você não devia ficar se metendo. Enxerida. Mas, Tá com problema, Chico? tô com um baita problemão. Talvez eu possa ajudar. Olha, a professora tinha 10 cabritos, vendeu 4. Já entendi tudinho. Você comprou os cabritos e agora não tem dinheiro pra pagar. Chega! Mal educado, caloteiro, sorte da professora que ainda ficou com 6. Sim! Muito bem, Chico, acertou. Agora responda. Quanto custou cada cabrito, se... Oi, peraí. Pronto. Eu tinha 10 cabritos. Calma. Pronto. Vou voltar para o nosso slide. Opa. Gente, por favor, deixa eu aumentar aqui. Sinara colocou aqui no chat que o áudio está partido. Está partido para mais alguém? Vocês podem colocar aqui no chat para mim? Porque para eu saber se o problema é da minha internet, não? É porque às vezes o problema é da minha internet ou é da pessoa, tá bom? Ai, obrigada. Então tá bom. Então tá tudo ok. Para mim tá ótimo. Ai, obrigada, Lígia. Então vamos fazer uma análise do vídeo, tá? Do Chico Bento. Vocês têm uma ideia de qual é o tipo de problema que foi elaborado pela professora, tá? Pensa aí, ó, é classificação de problema, tá? Já eu digo a resposta, vamos pensar. A segunda, qual a diferença da forma em que os enunciados da situação foi elaborado pela professora e pelo Chico? Olha como a professora elaborou. Chico, eu tinha 10 cabritos, vendi 4. Com quantos fiquei? Tá? Esse problema aqui é de que tipo? Quem souber, bota ali no chat. Outra, a pergunta elaborada pelo Chico. Zé Lelé, a professora tinha 10 cabritos, vendeu 4. Quantos ficaram? Veja só. Quando o Chico faz a mudança no verbo, quando ele vai passar para o Zé Lelé, a pergunta dá o que o Zé Lelé entendeu, dá essa ideia dúbia, né? Por quê? Ele pergunta... Deixa eu ligar aqui na ponteirinha. Ele pergunta quantos ficaram. Aí o Zé Lelé faz, ficou com quem? Com a professora ou com quem comprou o cabrito? Porque o ficaram, o verbo aqui, ele pode concordar com qualquer um dos dois, né? Com o sujeito ou com o predicado, pela ordem que foi dito a oração, a pergunta, né? E aí agora a gente já misturou um pouquinho com português, né? Mas realmente esses ficaram, dá para entender, né? Pode combinar ou com a professora ou com quem comprou. Não tem muita lógica quantos ficaram com quem comprou, porque já está dizendo que foram 4, né? Quem comprou ficou com 4. Mas, como o Zé Lelé tem um pouquinho de dificuldade, né? Quem acompanha as histórias da Turma da Mônica sabe, ele tem uma dificuldadezinha um tanto grande. Aí,
dá para entender essa pergunta. Mas a forma que a professora elabora é na primeira pessoa, então a gente entende que é um problema de mudança, né? O resultado, lá no final, é que está desconhecido, né? Que eu tenho o inicial com 10, eu tenho a transformação que foi vender o 4 e quanto ficou no final. E é uma situação de decréscimo. Arrasou, Lídia. Mudança, resultado desconhecido, situação de decréscimo. Parabéns. Tá afiada, viu? E aí, caso o Zé Lelé não tivesse questionado o Chico com a pergunta, com ela ou com quem comprou, o problema teria como ser resolvido? Então, teria, né? Porque a gente entende que quem comprou já tem 4, já está escrito no enunciado, né? Mas a questão dele é interessante, porque quando a gente muda a forma de falar um problema, ela pode trazer uma ideia diferente, tá? E aí isso pode trazer um comprometimento. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na forma em que o problema está escrito, tá? E o que é que a gente entende? Qual era o objetivo da professora propor esse problema para o Chico? Não era para ele sair perguntando a todo mundo, né? O objetivo dela era trabalhar, eu acho que ela deveria estar trabalhando com as estruturas aditivas, né? E quais os sentidos que cada personagem atribuiu à palavra problema? Aí, veja, quando ele chega, porque eu não decoro o nome dos personagens, mas quando ele chega para acho que é o Zé da Roça, ele nem quer saber, né? Aí ele faz assim, ele entende o problema não como uma situação matemática, mas ele entende o problema como o problema da vida de alguém, né? E aí ele não quer nem se meter, ele diz para o Chico não se meter nessa situação. No final do vídeo, a pergunta que a professora iniciou dá indícios sobre o tipo de problema que iria ser solicitado. Aí, quando ele chega com a resposta certa, ela fica feliz, mas a gente sabe o trabalho que deu para ele sair atrás dessa resposta, né? Porque ele não raciocinou, ele saiu perguntando. E aí, quando ela começa, né? Se cada cabrito fosse vendido por, aí dá a ideia a gente de um problema de multiplicação, né? Se um cabrito foi vendido por tanto, quantos foram vendidos 4 cabritos, né? E aí, se esse já foi difícil, que era 10 menos 4, imagina uma multiplicação. Aí ele cai desmaiado para trás, né? E essa historinha é bem legal e tem tudo a ver com esse trabalho que vocês estão fazendo, tá certo? E aí a pergunta é, o Chico, de fato, ele realizou um cálculo relacional? Ele pensou nas relações que o problema apresentava? De jeito nenhum, tá? Ele simplesmente saía perguntando aos colegas para ver se alguém dava a resposta, né? E a Rosinha, né, tentando ajudar ele, no finalzinho lá, quando ele já está indo embora, ela dá a resposta. E aí, eu quero discutir com vocês o nosso primeiro texto, tá? Sobre a construção do conceito de número. No conceito de número, o que é que o professor deve pensar? Ele deve pensar que quando ele vai planejar sua prática, ele tem que ter em mente que ele não pode ensinar. Conceito de número não se ensina, tá? Sim, gente, se não ensina, a gente vai fazer como? Bora relembrar. Segundo Camus e Desclarques, a criança constrói dentro de si mesma pela capacidade natural dela de pensar. Então, cabe ao professor propor situações para que as crianças consigam pensar sobre, tá? E aí, quando as autoras afirmam que a criança constrói o conceito por si mesma, não se pressupõe que o professor fique esperando que o aluno realize essa construção, de forma nenhuma. Espera-se que o professor possa encorajar
o pensamento espontâneo da criança, tá? E para que essa ação seja instituída, é preciso que o professor estimule a leitura de números em diferentes situações, tá? E aí eu trouxe algumas situações que a gente pode estimular o aprendizado. E aí uma delas é o celular, tá? Que você pode pedir que a criança aperta tal número, sei lá, vamos fazer uma operação na calculadora aí de celular. Vamos ligar para tal número, tá certo? E aí eles vão apertando. Um elevador, tá? Aperta aí o botão, a gente mora, sei lá, no 7. E aí tem criança que aprende o 7 porque é o andar em que mora, tá? O RG, muitas escolas trabalham com o RG, aí pede que a criança leve seu RG, ou tire uma foto, né, e envie. E aí elas vão observar os números do RG da criança, né? Uma notinha de supermercado, tá? Que aí tem vários valores, aí a gente pede para a criança, pega aí a notinha, vamos circular de vermelho o número 3, aí elas começam a circular, tá certo? Trabalhar com dinheiro, tá? Tem aquela cédula sem valor, que muitas escolas trabalham, estimula bastante a compreensão do conceito de número. Cartão de crédito, tá? Muitos pais têm cartão de crédito velho em casa, e aí a gente pode pedir que leve para a escola para trabalhar esses números aqui, tá certo? Como o cartão, a maioria, né, ele é alto relevo, se você botar uma folha de ofício por cima e passar um giz, ele fica o número marcadinho, espelhado, né? Aí a gente pode fazer um trabalho na educação infantil, né? Que número é esse que está espelhado? Né? Algo desse tipo. A gente pode pedir também para olhar os números na certidão de nascimento deles. Uma conta, tá? E aqui dá para trabalhar com quarto e quinto ano, porque a gente pode pegar qual é o valor que equivale a 1 quilowatt, né? Ou 1 metro cúbico, se for na Compesa, ou se for na CELP, se for energia, e quanto equivale e quanto foi que a sua residência gastou naquele mês, aí faz a multiplicação, tá? Dá para comparar quanto gastou esse mês e o mês passado, que eles mostram, né, uma estatísticazinha, e aí você faz a subtração. Então, tem como trabalhar utilizando diferentes instrumentos, tá bom? E aí, quando a criança faz a verbalização do número, não significa ensinar os números na sequência, tá? Nem manipular aquelas coleções. Vou pegar tampinha, conta 10. Não, não é só isso, tá? A gente pode ensinar os números como uma criança, ela sabe o 7 porque ela mora naquele andar, mas ela ainda não sabe nem contar até 10. Mas ela aprendeu o 7 porque de tanto olhar para aquele desenho, ela sabe qual é o 7, né? E a gente não precisa manipular quantidades para saber que aquele número existe. E aí o exemplo se fosse assim, não poderíamos saber que número é o 42.725.876, porque eu acredito que ninguém manipulou essa quantidade de tampinhas, dinheiro, de nada disso, né? E aí, então, a gente não precisa manipular concretamente um valor para saber que ele existe, tá? Se a gente compreender as relações que existem tanto na escrita como na verbalização numérica, a gente consegue compreender o conceito de número. E aí, segundo Piaget, o número é a relação criada mentalmente por cada indivíduo, foi o que disse Camus, tá? E para que essa estrutura seja estabelecida, é preciso que, anteriormente, a criança construa relações e conhecimentos sobre elementos físicos, sobre objetos. Então, o que é que Camus traz sobre a construção do conceito de número? Ela diz que Piaget apresenta 3 tipos diferentes de conhecimento. Então, bora lá. O conhecimento físico.
Gente, Érica está dizendo que está cortando muito. Érica, aí ninguém mais reclamou, então eu acredito que deve ser a sua. O que é que você pode fazer? Sair e tentar entrar de novo, tá certo? Às vezes isso melhora. Tenta aí, tá? 3 tipos de conhecimento. Melhorou um pouquinho? Que bom. O físico, tá? Que é o conhecimento do objeto da realidade externa. Por exemplo, qual é a cor de uma determinada bola? Qual é o tamanho dessa bola? Qual é o peso, tá? Esse é o conhecimento físico do objeto. O conhecimento lógico-matemático é o conhecimento que é obtido por uma relação mental, tá? Como diferenciar as cores, certo? Eu tenho aqui uma bolinha azul, eu tenho aqui uma bolinha amarela. Então, elas são iguais? Não, elas são diferentes, tá? Então, eu consigo manter essa relação, eu comparo e consigo compreender que elas são diferentes. Eu consigo diferenciar o tamanho, uma maior, outra menor, tá certo? Eu consigo diferenciar peso, isso é leve, isso é pesado, tá? E o conhecimento social, certo, Lígia? No final você fala. Não esquece, viu? O conhecimento social, ele é adquirido por uma transmissão, e ele é bem cultural, tá? Por exemplo, por que a gente chama o laranja de laranja e o verde de verde? Porque a gente não chama o verde de limão, né? A gente chama laranja de laranja. E aí, é cultural, né? É um conhecimento adquirido na nossa língua. Tem alguém com o microfone ligado, se você puder desligar. Eu não consigo identificar aqui. Deixa eu ver se eu acho quem é. Pronto, achei quem era, tirei. E aí, se você vive, por exemplo, nos Estados Unidos, você já sabe que o azul é blue, tá? Então, ele tem um nome diferente. Então, socialmente, tem outros nomes, tá? E aí, os tamanhos, grande, médio, pequeno, porque é chamado dessa forma, e os pesos, leve e pesado, certo? Então, a criança, ela vai aprendendo em cada momento esse tipo de conhecimento. Quando ela aprende a falar, ela vai entender, ela vai adquirindo conhecimento social, que ela vai aprendendo o nome das coisas, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um copo de água. O que é isso? É um canudo, tá? E aí depois ela vai passando qual é a cor desse objeto, tá? E aí depois ela passa para o conhecimento lógico-matemático. E aí, se uma criança ela observa canetas e lápis em cima de uma mesa e ela chega à conclusão que tem 7 canetas e 5 lápis, qual foi a natureza dos conhecimentos que ela acionou? E aí, veja, ela precisou estabelecer relações, tá? Quais seriam essas relações? A primeira é de comparação, a segunda de correspondência, a terceira, conservação, a quarta de classificação, a quinta de inclusão, a sexta de sequenciação e a sétima de seriação, ok? E aí eu vou falar bem rapidinho de cada uma delas. Deixa eu ver a hora aqui. Então, veja, na comparação, essa é uma relação que ela está implícita em todas as outras. Então, a gente nem conta muito ela, porque ela está dentro das outras, tá? Então, ela nem vai ser a nossa primeira. E aí, qual seria a comparação? A comparação seria, o que é que tem mais no curso de pedagogia, homens ou mulheres, tá? Quem pesa mais? Quem é maior? Então, tudo que a gente está comparando, que você tem que observar e comparar, é uma relação lógico-matemática, tá? Na correspondência 1 a 1, seria aquela relação que o pastor de ovelhas faz para saber se a mesma quantidade de ovelhinhas que saiu de manhã para pastar foram as que voltaram à noite. Ele não conta uma a uma, tá? Não entendi, Érica, comparação
Comparação é uma relação que ela está... correspondência também tem a ver com comparação, tá? Então, por isso que a gente diz que comparação é como se fosse a maior relação que existe, então a gente conta a partir dela, tá? Então, a correspondência 1 a 1 seria a primeira relação, porque comparação está dentro dela. Ele vai contar as ovelhinhas, tá? Através das pedras. Então, saíram a quantidade de ovelhinhas, ele separou as pedrinhas. Na hora de voltar, tem 2 pedrinhas lá. E aí ele vai dizer, gente, tá faltando 2 ovelhas, porque eu não guardei 2 pedras. Entendeu? Então, ele não contou realmente, ele fez uma correspondência 1 a 1. E aí, tem crianças que podem fazer essa correspondência com os objetos sobre a mesa, né? Ele vai ligando lápis e caneta e ele vai perceber que tem mais canetas, que são 7, tá bom? E aí, na hora que a criança vai fazer essa correspondência 1 a 1, ela não pode deixar. Para cada objeto, ela vai dizer um signo, ou seja, esse é o 1, esse é o 2, né? Ou então ela vai fazer algum tracinho, bolinha, ela vai fazer uma correspondência. Nenhum objeto pode deixar de ser contado, que tem crianças que, quando elas estão aprendendo a contar, elas pulam um objeto, né? E aí a gente tem que mostrar elas que não pode contar assim. Nenhum objeto deve ser contado mais de uma vez, às vezes ela repete, por isso que é bom você colocar sempre numa ordem. Se você deixar meio assim, né, espalhado, ela pode contar mais de uma vez, e é preciso ordenar, tá? Ou física ou mentalmente. As crianças pequenas a gente ordena fisicamente. A segunda relação, qual parte, Elisângela? Coloca aí qual parte você não entendeu. Da correspondência 1 a 1, é quando você vai corresponder um objeto para o outro. Eu tenho aqui uma caneta, vou pegar aqui meu estudo. Eu tenho, para essa caneta azul, eu tenho uma caneta rosa. Então, eu vou corresponder, tá? E aí, para o outro, eu tenho. E eu vou juntando. Ok, era isso que eu não estava entendendo. Obrigada. Ah, tá bom. E aí, na conservação, a quantidade não vai depender da natureza da arrumação. Oi? Esse de correspondência, a gente pode associar aquele tipo de coisa que eles fazem, às vezes, na prisão. Isso mesmo. Né? Naquele filme mais antigo, o pessoal contava os dias assim, né? Isso exatamente. É uma correspondência. Cada dia corresponde a um tracinho, né? Isso mesmo. Isso mesmo, certinho. Exatamente. E aí, então, ok, o de correspondência. O de conservação é o seguinte, eu pego as cartinhas, tá? E coloco elas. Eu tenho 7 cartinhas, coloco elas assim, todas juntinhas. Aí, se eu espalho elas aqui embaixo, vejam, tem a mesma, se eu vou fazer a correspondência, ó, esse, eu ligo para esse. Essas atividades de ligar que tem na educação infantil é trabalhando a relação de correspondência 1 a 1, tá? Eu ligo esse para esse, esse para esse, esse para esse. Veja, tem a mesma quantidade. Só que tem criança que vai dizer que nesse de baixo tem mais, porque está mais esparramado, tá? Então, a criança, ela precisa compreender que a quantidade não tem a ver com a conservação, com a forma que se apresenta, com a arrumação. Não, tá? E aí, conservação seria a capacidade de perceber que a quantidade, ou seja, o número de elementos, continua a mesma, mesmo se eu mudo a disposição, tá? Eu posso botar forma circular de qualquer jeito. A gente conta para saber a quantidade. A criança, ela vai pelo que ela está olhando. Então, ela vai dizer que aqui na fileira de baixo tem mais, tá? Porque ele está começando antes e terminando depois, certo? Conservação, ok. Então, conservação seria isso. Tem uma atividade de conservação também, que é aquela dos líquidos, tá? Você tem a mesma quantidade de líquido, aí você muda para um copinho mais fininho, ou outro mais largo, e aí ela diz, tem mais porque ficou até aqui em cima e tem menos, tá? Quando o recipiente tem um formato diferente,
tá certo? Mas é óbvio que tem o mesmo líquido, né? Só que aparentemente está diferente, mas não houve modificação. Agora é o classificação, ok? Vamos para a classificação. Como é a relação de classificação? É a capacidade da criança de separar objetos, pessoas e eventos de acordo com semelhanças e diferenças, tá? Uma vez escolhido o critério de classificação, grupos podem ser formados, de modo que a pertinência dos elementos aos grupos é clara, tá bom? Numa boa classificação, não se deve ter dúvidas sobre o grupo ao qual um elemento pertence, tá? E para saber se inclui ou não um elemento no determinado grupo, é preciso observar se ele possui a propriedade ou a característica. Por exemplo, eu quero separar os objetos por cores, tá? Vou organizar aqui os brinquedos da criança por cor. Então, todo brinquedinho vermelho você coloca aqui. Então, ela está classificando pela cor, tá certo? E aí, eu posso colocar um elemento vermelho no azul, na caixa azul? Não. Vermelho na caixa vermelha, azul na caixa azul, tá? Aí, agora, outro dia eu vou classificar de uma outra forma. Não vai ser mais por cor. Agora vai ser pela utilidade do brinquedo. Os jogos eu vou colocar nessa caixa. Os carrinhos nessa. As panelinhas nessa. Os animais, entendeu? Então, você vai... Isso. Pode ser para frutas de objetos. Isso mesmo. Cada um, então... às vezes, você pode deixar a criança classificar do jeito que ela quiser, ou às vezes você pode propor uma classificação e a criança vai responder. Tá bom? Então, essa é a relação de classificação que eles precisam desenvolver, tá? A próxima é a inclusão hierárquica. Na inclusão hierárquica, tem a ver com classificação, tá? Mas ela vai um pouquinho além, preste atenção. Ai, Dani, que bom. O que tem em comum entre 4 cachorros e 3 gatos? E aí, cachorros são animais, sim, gatos são animais, sim. Então, a gente sabe que os dois são animais. Não são aves, não são peixes, não são insetos, os dois são animais, certo? Certo. E aí, eu tenho 4 cachorros e 3 gatos. Onde é que estão os animais? Está aqui, nos 4 cachorros e 3 gatos, todos são animais. E aí, a pergunta aqui, classificação seria, eu tenho o grupo dos cachorros e o grupo dos gatos. Inclusão hierárquica, eu perguntar, tem mais cachorro ou tem mais animal? Veja, o cachorro é o número maior, 4 e 3. A criança precisa entender que animal é a soma dos dois conjuntos, tá? Então, tem 7 animais. Então, tem mais animais, tá? Algumas crianças não conseguem entender essa relação que os dois estão dentro tá? Tem um grupo maior que são os animais e todos os animais estão lá dentro. Então, elas têm dificuldade nesse tipo de relação. Então, a gente tem que propor muitas atividades em que ela precisa incluir, tá? Isso aí tem a ver com parte todo, ok? E aí, qual é a dificuldade que as crianças têm com esta questão, tá? É a dificuldade de entender e de pensar simultaneamente nas partes e no todo. Professora? Tá? Pode falar. E qual é a diferença de cachorro e de animais? Não é tudo a mesma coisa? Mas o gato também é animal, certo? Não é? Gato e cachorro é animal. Aí a minha pergunta tem mais cachorro ou animal? Eu estou querendo dizer que o cachorro também está dentro do animal, não é? E aí a criança, às vezes... Ou eu posso falar assim, mudando o exemplo. Eu tenho aqui 4 pizzas e 3 sanduíches, né? Alguma coisa assim. Eu tenho mais pizzas ou lanche? Poxa, eu tenho mais lanche, porque a pizza está dentro do lanche. Não é verdade? Aí seria nesse sentido de incluir
aquele objeto já está dentro daquela classificação, tá? Eu posso ou tirar e separar, ou eu posso deixar todo mundo junto. E aí a criança precisa saber quando é que ela vai colocar e quando é que ela vai tirar aqueles elementos, tá? E aí realmente pode ser uma relação que como ela precisa de colocar o todo e tirar a parte, pode demorar para que ela desenvolva, tá? Então, precisa fazer bastante atividade propondo essa inclusão. E aí, subdividir o todo em partes e depois recolocar junto é uma das atividades, né? Separa aí os lanches, pronto. Agora vamos colocar tudo na cesta, porque eles vão para o piquenique, aí coloca tudo. Quantos lanches tem? Aí conta todos, tanto. Agora separa quem é a fruta, quem é o doce, quem é o salgado, entendeu? Aí fazer atividades desse tipo, ok? E aí, no cachorro, conta só os cachorros, né? Mas isso mesmo. Deixa eu achar aqui. Cadê? Aí, a criança, ela passa a entender... Eita, cadê? Mulher, desliga seu microfone aí, já perguntou? Pronto? A criança passa a entender a inclusão hierárquica quando o pensamento dela consegue ficar mais flexível, tá? Quando ela consegue tanto pensar de uma forma como pensar de outra, ela consegue compreender a inclusão hierárquica. O que eu quero que vocês comecem a pensar se você tem alguma dificuldade em alguma dessas relações, significa dizer que na sua educação infantil você não foi bem trabalhada essas relações, tá? E aí a gente pode compreender e vencer esse obstáculo interno, tá bom? Bora para a sequenciação. Na sequenciação, a gente vai observar uma sequência de eventos, tá? Por exemplo, padrões na confecção de bandeiras de São João, as fases do crescimento de uma planta ou de um bebê, né? O bebê nasce pequenininho, aí depois cresce um pouquinho, engatinha, depois começa a andar, tá bom? Aí essas fases, vocês já viram um monte de historinha ou de joguinhos em que eles têm que montar a sequência, para trabalhar esse tipo de relação. Ou a sequência do fato, né? A menininha pega o dinheirinho, e depois vai lá, mostra ela comprando sorvetinho, depois mostra ela chupando sorvete, ele tem que botar em ordem, né? O que acontece? Valéria, o que a gente mais tem dificuldade, pode ter certeza que não foi bem trabalhado. Mas aí agora, quando você tem o conhecimento, quando eu consigo esclarecer essa realidade, então é uma forma de você vencer esse obstáculo, tá bom? E aí ajuda a compreensão. E aí, sequência significa suceder um elemento após o outro, mantendo sempre o mesmo padrão que vai se repetir várias vezes, tá? E aí, um exemplo que eu tenho aqui é das formas geométricas. Aí eu tenho um quadrado, um círculo, um retângulo e um oval. Aí eu peço para a criança dar sequência. Aí ela coloca um quadrado, um círculo, um retângulo e oval. Aí depois, quadrado, círculo, retângulo e oval, tá? E assim vai. Então, é você pedir outro exemplo. Eu quero pedir para a criança arrumar uma tampinha e um canudo, uma tampinha e um canudo, e ela vai repetindo, tá? Então, se ela consegue desenvolver essa sequenciação, ela está mostrando que compreendeu essa relação matemática, ok? E, por último, a seriação. A seriação seria a gente fazer uma ordenação, né? A seriação e a sequenciação são bem parecidas. O que é que ela vai se diferenciar? Seriação é um arranjo de objetos em uma série a partir de alguns critérios, como tamanho, forma, cor, peso, comprimento ou textura. E aí, seriar, por exemplo, com relação ao tamanho, é colocar do menor para o maior, ou do maior para o menor, tá? Então, se eu pedir aqui para a criança, eu dou esses quadrados todos embaralhados.
eu quero que você coloque do menor para o maior. Aí ela vai e organiza dessa forma aqui. Então, ela mostrou que ela está compreendendo a relação de seriação, tá? E aí, a seriação, ela segue um padrão, tá certo? Aí eu posso pedir do maior para o menor também, para ela, tá certo? Eu posso dar diferentes espessuras, né? Um bem fininho, e eu vou aumentando na largura, e aí ela vai e organiza. A melhor forma de você entender seriação é você pensar nas séries da escola, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Os anos escolares são organizados em séries, tá? Então, é uma ideia de seriação, né? O aluno só pode fazer o quinto se ele passar pelo quarto, pelo terceiro, pelo segundo, né? Tem uma ordem. Então, a criança só vai poder colocar esse maior aqui, esse GG, depois se ela colocar o M, ou o P, o M, o G, aí ela bota o GG, tá bom? E aí, quando a gente trabalha essa construção do conceito de número, Piaget fala que o número não é algo que a criança já nasce sabendo. Não, tá? Ela precisa ser desenvolvida. E aí, o fato das crianças não saberem o conceito do número, antes dos 5 anos elas não sabem, tá? A não ser se for um gêniozinho. Mas o normal é que antes dos 5 anos elas ainda não construíram o conceito de número. Elas podem ter algumas relações desenvolvidas, mas não as 6 ou 7, se a gente quiser incluir a comparação, tá? Então, como leva muitos anos para a criança construir o conceito de número, mostra que ela não nasce com esse conceito, tá? Se o conceito de número fosse aprendido só por observar, tá? Eu não vou manipular, não vou fazer nada, eu só vou ficar observando. As crianças com menos de 5 anos, quando a gente colocasse as fileiras para ela fazer a correspondência 1 a 1, só dela observar a gente fazendo, ela deveria aprender. Mas não, né? Crianças pequenas, elas precisam da manipulação. E aí, com a tarefa de conservação, que é aquela que eu organizo visualmente, ele provou que os conceitos não são adquiridos pela linguagem, tá? E aí, se não fosse assim, as crianças não diriam a 8 em cada fileira, mas a mais comprida que tem mais. Ele não ia dizer a quantidade, ele ia dizer somente a que tem maior ou a que tem menor. Então, essa tarefa de conservar, ela não está atrelada à linguagem, tá? Ela precisa muito da linguagem, mas ela não está vinculada. E aí também a gente pode chamar atenção para o caso de crianças que não têm a linguagem, né? Que falam por libras ou algo do tipo, que elas desenvolvem as relações matemáticas, né? Mesmo se ela tem alguma dificuldade ou alguma deficiência, certo? E aí, o que é que eu e você, a gente pode fazer para ajudar a criança a construir esse conceito de número? Primeiro, a gente pode trabalhar com as coisas da vida. Distribua o material aqui para os seus colegas, tá? Vamos dividir. Eu tenho esses brinquedos aqui. Como é que vai ficar? 1 para cada um, 2 para cada um, tá? Vamos guardar os brinquedos. Hoje a gente vai guardar, vamos organizar e trabalhar um tipo de classificação, né? Os quadros de registro. Quantos meninos temos hoje? Quantas meninas, né? Através da chamada. Como está o tempo hoje? Vamos marcar aqui no calendário o dia da semana. Todas essas atividades de rotina da educação infantil, elas trabalham uma relação matemática, tá? A hora do lanche, a organização do lanche, né? A distribuição. Arrumar a sala, colocar em cada mesa uma cadeirinha, a correspondência 1 a 1, tá? Vamos votar, quem prefere fazer tal atividade, quem prefere a outra brincadeira. Vamos ver quem escolheu mais, eu estou fazendo uma comparação, tá bom? Então, atividades do dia a dia, a gente já trabalha as relações. Jogos, existem jogos que também trabalham. Boliche, trabalha a correspondência 1 a 1. Esconde-esconde, pega-pega, dança das cadeiras, correspondência 1 a 1 perfeita.
jogo de trilha, jogo de tabuleiro, baralho, batalha, memória, bingo, adivinhar o número que eu estou pensando. Então, todas essas atividades desenvolvem relações matemáticas. Então, às vezes a família, ou até mesmo alguém da escola muito tradicional. Espera aí que eu estou me organizando aqui. Pode pensar que... Pronto. Pode pensar que... Oi, mexi aqui de novo. Pronto. Pode pensar que, tá brincando, tá passando o tempo. Não tá desenvolvendo relações matemáticas, tá? Uso de material estruturado, como os blocos lógicos, tá? As barras de cozinhar e o ábaco, tá? Todos esses materiais, eles trabalham as relações matemáticas. Material de sucata, tampinha, descartável, palitinho, tá? Todos esses materiais vão ajudar nessa construção. E trabalhar com projetos, tá? Projetos da água, projetos de reciclagem de lixo, vai ter algum evento, São João, Dia das Mães, então toda a escola se mobiliza e esses projetos também trabalham relações matemáticas. Ok? Aqui até o 1, esse foi o texto 1. Vamos passar para o 2, certo? Bota um ok aqui no chat se eu posso passar para o 2, se está tudo ok. Esse texto foi mais simples, tá? Meu pai do céu, estou demorando demais. A gente vai sair daqui de 11 horas da noite. Se eu levar 1 hora para cada texto. Não, esse é mais rápido. Pronto, vamos lá então. O texto 2 foi o dos números na história. Quem estava lá na sala nesse dia, eu coloquei no Data Show uma tabela com vários povos e a gente tinha que descobrir quantos signos tinha, se tinha base 10, ou qual era a base, se tinha princípio aditivo, tá? E vocês pegavam o texto e em grupos iam tentando. Essa aula foi bem dinâmica, tá bom? Quem lembra dela? E aí, a minha pergunta inicial é quando e como o ser humano começou a contar. E aí, nos livros didáticos, tem um pouquinho da historinha, né? Há milhares de anos, o ser humano já contava pequenas quantidades. Contava os animais que caçava, os objetos que fazia, as mudanças de lua. É porque o livro dobrava assim quando eu tirei a foto. Que observava para medir o tempo. O que ele utilizava para montar, se ainda não existiam os símbolos? Para contar. Desculpa. Usava os dedos das mãos, usava pedrinhas, tá? E aí, com o passar do tempo, ele foi sentindo necessidade de fazer desenhos e símbolos para registrar essas quantidades, tá? E aí, aqui, ó, ele fazia marcas em ossos, nós na corda, lascas de pedra, pedrinhas, gravetos, tudo foi utilizado para contar. Qual foi o período de maior desenvolvimento das antigas civilizações? Aí, bora observar aqui. Veja. Aqui, essa linha é o nascimento de Cristo, tá? Que divide o tempo histórico em antes e depois. A gente pode observar que os mesopotâmicos e os egípcios foram os que mais se desenvolveram antes de Cristo, tá? E depois de Cristo, os chineses se desenvolveram antes e depois, tá? E depois de Cristo, a gente pode dizer que os chineses se desenvolveram bem e os maias, tá certo? Então, o nosso vem daqui. E aí a gente analisa um pouquinho o sistema egípcio, tá? Que o número 1 é um pauzinho assim, e aí eu troco 10 desse, vira esse Uzinho aqui de cabeça para baixo, tá? E aí esse eu troco por esse parece uma interrogação, tá? Então esse aqui seria o 100. Aí se eu tenho 10 do 100, eu troco por essa flor de lótus, que é o 1000. E aí ele vai realizando trocas, tá? E aí o livro coloca em forma de potência
que é para vocês entenderem como a base deles é 10 mesmo, tá? Que eles trocam de 10 em 10. Nos povos mesopotâmicos, esse daqui era o 1, tá? É tipo um triângulo de cabeça para baixo. O 2, o 3, e assim ele ia, tá? O 9, quando chegava no 10, ele deitava, tá bom? E aí, quando chegava no 60, ele voltava para o mesmo símbolo, só que um pouco mais afastado, certo? Aí aqui o 10, né? Aí ó, o 11, o 12, tá? E aí eles iam contando bem complicadinho, né? Mas vocês viram lá na linha do tempo que eles estão antes de Cristo, eles se desenvolveram. O sistema romano, que a gente usou bastante, ele é muito abordado nos livros, tá? O 1, que tem a ver com o 1 da mão mesmo. O 5, porque tem a ver com o V, ó, né? Que eu uso os 5 dedos da mão. O X, cadê? Vamos ver aqui, outro assim, né? Que seria 5 dedos de uma mão, mais 5 dedos de outra. E tem outros, tá? Que aí eu não vou abordar aqui, não, porque é só a nossa revisão. Mas como é que a gente trabalha esses sistemas na escola, tá? E aí os livros, eles têm abordado os sistemas de numeração, tá? Decimal, porque a gente chama de base 10, tá bom? Não quer dizer que tem vírgula, ainda não. E aí, vocês já perceberam que os livros didáticos estão cada vez mais trazendo atividades sobre esses sistemas de numeração, porque entende-se que quando o aluno estuda a história, fala, Júlia, quando os alunos estudam a história desses povos, eles conseguem compreender mais o nosso sistema através da discussão de outros povos, tá? E aí, do ponto de vista do ensino da aprendizagem, né? Por que é importante a gente refletir sobre esses sistemas desenvolvidos pela humanidade? Para compreender o nosso próprio, né? A gente compreende mais o nosso quando a gente estuda outros. E aí, além do caráter lúdico, né? Que a criança gosta muito de contação de história, a gente reflete e ajuda a valorizar a matemática, né? Que a matemática não é tida como um conhecimento de agora. Não, ela tem uma história, ela é um produto cultural, tá bom? E aí, a reflexão sobre essas características dos outros sistemas nos ajuda a compreender melhor o nosso, tá? E aí, eu perguntei... Ah, tem problema não. O comecinho tá tudo gravado, aí depois você vê, tá? Você pega a gravação. Quais são as características, tá? Do sistema de numeração. E aí, com 10 algarismos, a gente escreve qualquer número, ok? O nosso sistema, ele é organizado por agrupamentos e reagrupamentos de 10 em 10. Ele tem uma regularidade, tá? Ele é posicional, ou seja... O 13 é diferente do 31, tá? Porque basta eu mudar o algarismo de posição que ele vai ter um outro valor. Ele é aditivo, certo? Porque dependendo da ordem que o número se encontra, ele vai ter um valor. Então, eu tenho 24, quer dizer que eu vou ter o 20 mais o 4. Ele é multiplicativo, tá? Porque o 20 significa que eu tenho 2 vezes a casa da dezena, e o 4 significa que eu tenho 4 vezes a casa da unidade, tá? Então, a criança tem que compreender tudo isso. Ele tem no 0 a função de guardar uma posição vazia, ok? E os princípios são base 10, valor posicional, 0, princípio aditivo e multiplicativo. Se eu não me engano, essa daqui foi uma das atividades avaliativas que eu passei. Essa daqui é a resposta. Acho que foi isso mesmo, né? Foi. Lídia está dizendo aqui. Então, foi isso mesmo. Essa foi uma das nossas atividades avaliativas. E essa evolução ao nosso símbolo atualmente, como é usado. E aqui, ó, o hindu, há 300 anos antes de Cristo, era assim, ó, o 1 era um tracinho, o 2, 2 tracinhos, 3, 3.
Olha o 4, se assemelha muito ao que a gente escreve hoje, né? Aí o 6, muito parecido com o que a gente usa hoje, não é? O 9 também, um pouquinho. Ai, eu tô com alergia. Tá horrível. Aqui, ele mudou, né? O 1 foi ficando parecidinho com o que a gente tem hoje. Olha o 2 aqui no italiano, né? E aí eles foram evoluindo as escritas até chegar ao que a gente tem hoje. Repara que aqui no hindu não tinha o 0, tá? O nosso sistema percebeu a necessidade de ter algo para marcar a casa vazia, né? E aí criou-se o 0. É o texto 3, tá? Esse texto 3 foi a partir daqui que a gente começou a ficar com aulas remotas, certo? Então, 1 e o 2 a gente viu presencialmente. No texto 3, a gente viu a criança e a escrita, tá? Então, a criança aprende o conceito de número e agora ela vai escrever. Vixe, Maria. Caiu meu estojo aqui. Ela vai escrever esse número. Pronto. E aí, essa anotação dos números, né, segundo Sinclair, é o entendimento que a criança, por meio de suas explorações com o meio, é capaz de representar a linguagem oral de diferentes maneiras. E até conceitualizá-la de forma convencional, tá? E aí, nas pesquisas dessa autora, ela tomou como objeto de estudo a anotação de pequenas quantidades. Por exemplo, uma que a gente usa aqui é o 3, tá? E aí, por meio da análise dos procedimentos das crianças, ela construiu algumas notações, tá? Então, na notação 1, a criança vai representar uma quantidade de uma forma global. Na 2, ela vai usar só uma figura, tá? Para dizer que é aquele número. Na 3, ela vai fazer correspondência 1 a 1. Na 4, começam a aparecer alguns algarismos, tá? Na 5, ela vai escrever o número cardinal. E na 6, ela pode escrever ele cardinal e também por extenso, tá? E aí, aqui eu tenho. Esse aqui seria o 6, tá vendo? Olha, ele já escreve 3 bolas, 3 bolais, tá? Esse daqui é o primeiro, não tem ligação alguma. Esse já mostra uma ligação com a quantidade, tá vendo? Coloca os símbolos, faz a correspondência 1 a 1. E aí, quando aparecem os algarismos, tá bom? E aí ela mostra como é que é essa escrita. E essa daqui foi uma outra, foi uma atividade avaliativa, aquela mesma que eu mostrei, né? Base 10, posição, 0, princípio aditivo e multiplicativo. É assim que os alunos vão compreender. Então, professor, o que é que eu devo fazer em sala de aula para que meu aluno entenda o sistema de numeração? Você tem que ensinar ele que nosso sistema tem uma base 10, então a gente vai separar 10 em 10, que ele tem uma posição, tá? Que de acordo, onde eu colocar o 2, ele ou vai significar uma unidade, uma dezena ou uma centena, que o 0 é quando eu não tenho nenhum número naquela casa, que o meu sistema, eu trabalho com princípio aditivo e com princípio multiplicativo, tá? E aí, o que é que as crianças pensam sobre a representação dos números? Eles vão criar registro buscando entender, tá? O significado e se apropriar desse registro usando e interpretando registros convencionais. Por isso que é legal aquela atividade que eu coloquei lá no começo, por exemplo, de você pegar um RG ou uma continha de supermercado que eles podem riscar, e aí você pede, vamos circular o 3, porque ele começa a identificar esses números. E aí, fazer um ditado de número com as crianças, tá? Alguns alunos demonstram ter um conhecimento parcial sobre o sistema de representação numérica, tá? Onde as hipóteses têm uma interpretação numérica que está de acordo com o texto 6, tá? E outra forma que os alunos pensam
o primeiro é quem manda. Isso quer dizer o quê? Que ele está entendendo valor posicional, tá? Aqui, ó, por exemplo, 12 e 21. Qual é o maior? O maior é o 21. Por quê? Porque o primeiro é quem manda. O 2 é maior que 1, o 2 está na frente, então 21 é maior que 12, mesmo sendo os mesmos algarismos, tá? Eles também começam a entender que a quantidade de algarismos importa. Por exemplo, quem é maior, 23 ou 5? Ah, é o 23, porque aqui eu tenho 2 números. No 5 eu só tenho 1, tá? 2 algarismos, no caso. Então, mesmo o 2 e o 3 sendo menor que o 5, eles vão ser maiores, tá? Então, eles começam a fazer essa relação. E aí, que tipo de atividade eu posso fazer para auxiliar? Para auxiliar o aluno a compreender esse registro dos números. Primeiro é comparar, tá? Eu estimulo a utilizar materiais que aparecem escritos na fita métrica, na régua, página do livro, calendário, a frequência dos alunos, tá? Numa chamada, álbum de figurinhas, tá? Que a figurinha lá tá cento e tanto, a criança nem aprendeu esse número ainda, mas aí ela vai, né, pela lógica, então esse número aqui tem 3, então ele é maior que o que tem 2, tá? E aí eles vão construindo esse conceito de número. Ordenar os números, por exemplo, pega aí a idade de todo mundo da sua casa, anota quem é o maior, quem é o menor, e aí eles montam, tá? Vamos medir a altura de todo mundo, mede, vê quem é maior e menor. Vamos medir o peso, sobe na balança, anota. Essa a gente não gosta, né? As outras duas a gente até vai. Quer nem saber o peso, principalmente essa quarentena. Formar todos os números possíveis a partir de 3 algarismos. E aí, número de 3 algarismos, você acha que existe qual? Aí um diz um, o outro diz outro, a gente anota tudo. Agora vamos colocar em ordem, né? Mais atividades. Contar de 10 em 10, de 20 em 20, para isso a gente pode usar a calculadora, tá? Por exemplo, 12, 22, 32, eu estou contando de 10 em 10. Observar o que acontece na calculadora quando eu somo ou subtraio 1, né? Eu estou lá, de 1 em 1, de 10 em 10, de 100 em 100. Se eu faço sempre de 10 em 10, só quem vai mudar é a casa da dezena. Se eu faço de 100 em 100, só quem vai mudar é a casa da centena, tá? E aí ele vai percebendo o valor posicional, tá? Então, veja, é uma forma de você utilizar a calculadora, mas para trabalhar relações, ok? As concepções do sistema de numeração. Eu quero que você escreva números que a diferença entre eles seja 10, 7 e 17. A outra vai lá, 42 e 52, tá? Então, tá certo, a diferença foi 10. O que é que eu posso fazer na calculadora para aparecer o 0 no lugar do 7 quando eu tenho 67? E aí seria tirar 7, né? Ou somar 3, né? 73, aqui, como é que eu faço para aparecer um 0 aqui no lugar do 7? Aqui, 4.785, aí aqui seria na casa da centena, tá? Então, ele tem que entender qual é a posição que o número está ocupando. Mais atividades. Ler endereços, escrever lista de preço, tá? Ler data de fabricação, gente, é tão importante a gente trabalhar com isso com as crianças. Vencimento e validade dos produtos, tá? Tem tantos adultos que não observam a validade dos produtos, né? Vai ao supermercado e não observa. Então, a gente já começa a colocar isso na criança sempre que for comprar. E outra, observar a relação. Às vezes tem um produto de 1 quilo e o outro do meio quilo. Observar essa relação, preço e tamanho, né? O maior é mais caro, sim, o menor é mais barato. Mas será que vale a pena levar 2 do pequeno, dar o mesmo preço de 1 do grande? Então, trabalhar essas relações com os números é importante, porque a gente está desenvolvendo para a vida, tá? Ditado de número e depois discutir por que você escreveu, o mesmo número, porque você escreveu dessa forma e o outro escreveu isso, peso.
procurar páginas em um livro, tá? Pega um livro bem grosso, que mesmo se eles não tiverem lendo ainda, tá? 5, 6 anos. Acha aí a página 782, e aí eles vão 700, tá? Procurando. Colecionar objetos, classificá-los, contá-los, tudo a gente vai auxiliar no desenvolvimento, tá? Trabalhar com jogos, batalha, bingo. O bingo é maravilhoso, né? Que ele tem que identificar o número ali e achar. E, ai, Lígia, obrigada. Tô com tanta alergia, tô me mexendo que só aqui. Que bom. Eu fico, meu Deus, quando estiver gravando vai estar horrível, quem for ver, eu vou estar toda me mexendo aqui. Vamos lá. E agora a gente vai para o último texto. Eu pensei que a gente ia acabar de 11 horas da noite, mas é o texto 1 que é grandão, e esse aqui também que é grande, tá? Que é o último, que é o nosso trabalho, tá? E aí, quando eu terminar, eu abro para vocês irem fazendo, tirando as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar na teoria dos campos conceituais de Verneau, tá? Para Verneau, um conceito, ele pode ser definido como um tripé. Ai, deixa eu mostrar meu tripé para vocês. Ele tá meio doido aqui, ó, tá? Mas ele é assim. O que esse tripé quer dizer? Gente, onde ele não vai cair, onde eu apoiar, certo? Meu celular aqui. Porque bastam três bases para eu conseguir uma sustentação. Então, Verneau vai dizer que... cadê? Ajeitei. Verneau vai dizer que, se eu tiver esses 3 conjuntos, quais são eles? Aí ele chama de SIR, tá? Que são as situações, que são as diferentes situações, que essas que vocês estão usando para classificar as estruturas aditivas. Os invariantes, que são as propriedades de cada uma delas, né? O que diferencia umas das outras. E as representações, que é a forma que a criança vai resolver essas situações. Ok? Ai, obrigada, meninas. Érica e Lídia. E aí, Verneau vai dizer que esses conceitos, eles são desenvolvidos dentro de campos conceituais, tá? Então, aqui eu tenho o campo conceitual das estruturas aditivas. Se a criança compreender esse tripé, gente, ela aprendeu o conceito, tá? Então, por isso que eu tenho que explorar todas esses 16 significados dos problemas aditivos com as crianças. Permitir que elas resolvam de diferentes formas, usando palitinho, usando tracinhos, tá? Da forma que elas escrevendo, desenhando, tá? Oralmente, da forma que a gente puder estimular. E um campo conceitual, ele vai dizer respeito de uma interação bem complexa. Ai, professora, esse assunto é difícil. É mesmo, tá? Ele é complexo. Mas quando a gente vai aprendendo cada partezinha dele, o conceito vai clareando para a gente, tá? E essa relação, ela é um conjunto interligado, tá? Então, assim, as estruturas aditivas, elas vão ter relações com as estruturas multiplicativas, que elas vão ter relações, e a gente vai estudando com o conceito de número, tá? Então, a gente vai tendo todas essas relações. Se eu trabalho uma determinada situação, não quer dizer que ali tem todas as propriedades do conceito, de forma nenhuma, né? E uma dada situação não põe em jogo em um único conceito. Não, eu vou trabalhar só esse problema que ele vai aprender tudo. Não é dessa forma. Tem que estimular. Outra coisa, a formação de um conceito leva um tempo. Por isso que as estruturas aditivas a gente começa a trabalhar no primeiro ano e a gente vai. Ainda tem crianças que a subtração, como está dentro das estruturas aditivas, que apresentam dificuldade, mesmo no Fundamental 2, tá? Por quê? Porque aquela criança está precisando ainda desenvolver essas concepções, tá? E aí, o que seria, então, o campo conceitual? Qual seria o conceito de campo conceitual, né? Um conjunto de situações cujo domínio requer uma variedade de conceitos, de procedimentos e de representações simbólicas. Certo? Vou passar.
E aí, o que é que seriam as representações? E aí foi uma aula nossa que foi sobre cálculo relacional e cálculo numérico, tá? E qual seria a diferença de cálculo relacional e cálculo numérico? No cálculo relacional, eu vou compreender as relações, tá? E as propriedades que envolvem os problemas. Quais seriam elas? As relações necessárias para construir o conceito de um número, que são comparação, que a gente viu no comecinho dessa aula, ordenação, classificação, inclusão, quantificação, correspondência, conservação, sequenciação e seriação. Os princípios do sistema de numeração decimal, base 10, valor posicional, o zero, princípio aditivo, multiplicativo. Propriedades das operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, e as relações que envolvem esses problemas, tá? Isso tudo são os cálculos, é o cálculo relacional. A criança tem que relacionar quando ela lê o problema para ela conseguir responder. O cálculo numérico é só o procedimento numérico que ela utilizou para responder aquela operação, tá? Então, vejam, diante disso tudo, é óbvio que o cálculo relacional é muito mais difícil que o cálculo numérico, né? Por exemplo, eu tenho lá um problema, vamos usar o problema do Chico Bento, que a professora falou, né? Eu tenho 10 cabritos, vendi 4, quantos eu fiquei? Veja, no cálculo relacional, a criança tem que pensar na correspondência, né? Ela tinha 10, saiu 4. Ela tem que pensar na comparação. Ela tinha mais, ficou com menos. Ela tem que quantificar, né? E aí, ela vai conservar aquela quantidade. Se ela organizar, muda? Não. E aí, tem princípio aditivo aí? Tem. Tem valor posicional? Tem. Então, ela tem que desenvolver muitas relações mentais para conseguir responder esse problema, tá? No cálculo numérico, a criança vai lá e coloca 10 mais 4, 14, tá? O que é que ela fez? Ela, um problema que seria uma subtração, ela respondeu com uma adição, tá? Então, ela já está me mostrando que ela errou a relação, tá? Mas os números 10 mais 4, 14, ela acertou o cálculo numérico. Ele só não tem a ver com aquele problema, mas tá certo. 10 mais 4 é 14. Tá conseguindo entender? Mas ela errou a relação, porque seria uma subtração e ela usou uma adição. Tá bom? Então, seria observar isso. Às vezes a criança acerta 10 menos 4, e aí, ao invés de botar 6, bota 7. Tá? Então, ela acertou a relação, que é o mais difícil, mas ela errou o número ali. Então, a gente tem que ver o que é que ela tá, qual é a dificuldade dela, né, nesse cálculo numérico, o que é que ela ainda não entendeu de subtração, tá bom? Então, se a criança erra um cálculo numérico, é muito mais simples, tá? Do que se ela apresenta um erro no cálculo relacional, ok? E aí, qual é a diferença de cálculo numérico e cálculo relacional? Foi uma das perguntas das atividades avaliativas anteriores, tá? Aí, repetindo, os cálculos relacionais, eles vão envolver operações de pensamento, tá? Que é necessário para resolver o problema. E ele está ligado à capacidade de interpretar um problema e conseguir apresentar uma proposta de resolução coerente, que o Chico não teve, tá? Ele não conseguiu interpretar o problema, ele saiu perguntando. No cálculo numérico, é a forma que você vai, a operação que você vai realizar, tá? E a forma que o aluno arma e efetua aquela operação que ele julgou que era válida, tá certo? E aí, agora vamos para as situações, tá? E aí, a nossa atividade avaliativa que vale 7 pontos, tá? Quais seriam essas situações? São situações, né? As estruturas aditivas são situações de adição e subtração, ou em combinação ou isoladas, tá? É um campo construído através de experiências diárias, tá? Tanto na escola como fora da escola, tá?
E a gente está estudando essas relações na base dos campos conceituais de Verneau. Então, quando vocês forem estudar Matemática 2 ou outras, mais para frente, outras teorias da pedagogia, não esqueçam de dizer que vocês estudaram Verneau, tá? Que é um teórico muito importante na educação, certo? E aí, quem falar que não estudou, vontade de dar, uns cascudos, que eu estou falando direto desse homem, aprende. Mas essa teoria de Verneau, ela também leva um tempo para ser aprendida, por isso que eu fico repetindo para vocês, tá? E aí, Karpten e Mosen, eles, a base da teoria de Verneau, eles abordaram 16 categorias, tá? Para a gente trabalhar com os alunos. E aí, quais seriam essas teorias? Tem que lembrar, né? Falou Verneau, lembra de mim. Minha gente, quem tem meu Instagram, procura lá, eu tenho uma foto com Verneau, eu sou muito chique, teria foto com Verneau. Eu fui num congresso lá em Fortaleza, em 2012, foi 2011, 2012. Ah, não lembro, foi 2011 ou foi 2012, lá em Fortaleza, e Verneau estava. Eu não tive dúvida, quando o homem passou assim, ele é inglês, eu acho. Ele não fala uma palavra, puxei o homem, tira uma foto aqui. E tirei uma foto com o Verneau. E é meu orgulho, né? É a pessoa mais famosinha que eu já tirei foto. Ele parece um Papai Noel, minha gente. Ele é bem branquinho, da barba toda branquinha. Parece Papai Noelzinho. E aí, sim, já falei aqui, meu best Verneau. Eles vão classificar. E aí são 16 tipos, por quê? Porque eu tenho 6 tipos de problemas de mudança, 2 de igualização, 6 de comparação e 2 de combinação, tá? Totalizando as 16 subcategorias, certo? E eu dividi elas nesse quadro. Por que eu coloco que essas são dinâmicas e que essas são estáticas? Porque essas duas daqui, mudança e igualização, elas sofrem elas são dinâmicas, tá? É como se elas se mexessem dentro do problema. E coloco, Soraya. E elas são, comparação e combinação, eu digo que elas são estáticas, porque os dados do problema não mudam, tá? Eu não peço que, tipo a professora do Chico, ela tinha 10 cabritos, vendeu 4. Não tem essa situação. É aquilo, ela tinha tanto, ele tinha tanto e pronto, tá? Não há essa relação aí, tá? E aí eu posso ter mudança, o resultado desconhecido, a transformação desconhecida ou a série inicial. Eu vou dar exemplo de cada um deles, tá? E aí, tanto situação de acréscimo como de decréscimo. Parece um pouquinho com de comparação, porque eles também são de 3 tipos. Diferença, quantidade menor desconhecida ou a quantidade maior. E aqui, o caso seria termo a mais ou termo a menos. Na igualização, eu só tenho 2 tipos. Ou eu vou acrescentar no menor, ou eu vou diminuir do maior. Na combinação, ou eu não sei o todo, ou eu não sei uma das partes, tá? Então, vamos para os exemplos, para que vocês consigam desenvolver melhor. Só um minutinho aqui, tá? Deixa eu fazer meu merchandise. Eu vou botar no chat, no Instagram. É Daniela Avanço, tá? Só que sem cedilha. Pronto, chegou a hora que queria, não foi? Ai, meu Deus, eu saio daqui. Foi Jefferson, desde o começo que ele tá falando. Aí, vamos lá. Mudança. Presta atenção. Gente, sabe o que eu fiz? Eu peguei o mesmo problema, para vocês perceberem a diferença, tá? Então, eu fiz o mesmo. Olha só. Quando o resultado está desconhecido. João tinha 22 bolas de gude. Jogando com seus colegas, perdeu 14. Quantas bolas João tem agora? Veja, ele tinha uma quantidade, perdeu, e agora ficou com quantos? Então, é o resultado que eu não sei. E, nesse caso, é uma situação de decréscimo.
tá? Então, o nome desse problema é mudança, resultado desconhecido, situação de decréscimo, ok? Depois, olha. Aí, o segundo exemplo. João tinha 22 bolas de gude. Jogando com seus colegas, perdeu algumas. Não disse quantas ele perdeu. Eu não disse a transformação. Então, a transformação está desconhecida. Mas eu disse o resultado. Ele ficou com 14. Quantas bolas João perdeu? Veja. Então, eu tenho a transformação que está desconhecida. É o meio do problema que eu não sei. E a situação também é de decréscimo, porque ele está perdendo bolinha. Certo? Mas entendeu, não foi, Sinara? Bom que entendeu. E... Deixa eu lá, acabar com a minha água aqui. A série inicial é que é desconhecida. Veja. João tinha algumas bolas de gude. Eu não disse quanto João tinha, então eu não sei o começo. Jogando com seus colegas, ele perdeu 14. Perdeu 14. E ficou com 22. Então, eu dei a transformação, que ele perdeu 14, e dei o resultado final, 22. Quantas bolas João tinha no início? E aí eu volto, tá? Todas elas foram situação de decréscimo, tá? Porque ele está perdendo. Mesmo se alguma delas você tiver que fazer, eu vou fazer uma conta de mais ou uma conta de menos. Não tem a ver. A situação de acréscimo ou decréscimo tem a ver com o que o problema está propondo. Ok, na mudança, vou passar agora para a igualização, tá? A igualização e a mudança são dinâmicas, tá? Veja só aqui, mesma historinha, olha. Igualização. João tinha 22 bolas de gude. Jorge tinha 14. Quantas bolas Jorge precisa comprar para ficar com a mesma quantidade de João? Então, veja, eu vou acrescentar na quantidade menor. Eu vou acrescentar bolinhas para Jorge para ele ficar com 22 igual a João, tá? Então, eu não estou só comparando os dois, eu quero que um fique igual ao outro, tá? E aí, se eu tivesse a ideia de decréscimo, João tinha 22 bolinhas, Jorge 14. Quantas bolas João precisa se desfazer para ficar com a mesma quantidade de Jorge? Então, eu quero que João fique com 14. Ele tem que se desfazer de quantas bolinhas? Certo? E aí, eu vou decrescer da quantidade maior. Ok, na igualização? Né, Rosemary? Agora, bora para comparação, tá? Comparação são 3 tipos também. Ai, alergia. E aí, ou eu posso ter um termo a mais, ou eu posso ter um termo a menos. E aí, é exatamente o termo do problema, não é a conta que faz, tá? Olha aqui. Diferença desconhecida. João tinha 22, Jorge 14. Quantas bolas João tem a mais que Jorge? Tá vendo? Eu não estou pedindo para deixar um igual ao outro. Não estou. Eu quero saber quantas João tem a mais. Aí eu usei o termo a mais. Tá? E a conta que você vai fazer aqui é de menos. Tá? Mas é um problema de comparação. Diferença. A diferença entre eles que está desconhecida. E eu usei o termo a mais. Isso. Ninguém perde nada. Não muda o que eles têm, tá vendo? Ninguém ganhou, não, eles têm aquela quantidade. Quantas um tem a mais que o outro? Pronto, né? Simples. Agora, quando o que tem menos é que está desconhecido. Veja, João tinha 22 bolinhas de gude. Jorge tinha algumas. Não sei quantas eles tinham. Sabendo que João tem 8 bolas a mais que Jorge, quantas bolas Jorge tem? Veja. Eu sei aqui quem tem mais, eu não sei quem tem menos. E isso aqui é a diferença entre eles. A diferença aqui está conhecida. Quem está desconhecida é a quantidade menor, tá? Então, eu usei o termo a mais, mas eu vou fazer uma conta de menos, tá? Vou fazer uma subtração. Não tem nada a ver a operação que você vai realizar. Você vai dizer que é uma comparação.
Quantidade menor desconhecida, termo a mais. Ok? Agora, a quantidade maior é que está desconhecida. Então, eu não sei o de João. Ó. João tinha algumas bolinhas de gude. Jorge tinha 14. Sabendo que Jorge tem 8 bolas a menos que João, quantas bolas João tem? Então, eu não sei o que tem mais, sei o que tem menos e sei a diferença entre eles. E aqui, no caso, eu usei termo a menos. E veja que engraçado. Eu usei o termo a menos, mas eu vou fazer uma conta de quê? De adição. Tá? Então, não adianta dizer à criança, se tiver a palavra mais, é uma conta de mais, se tiver a palavra menos, é a conta de menos. De jeito nenhum. Tem que ler e entender o problema. Não pode usar essas dicas, tá? Porque aqui, nesse caso, tem caso que sim, mas aqui, nesse caso, eu estou mostrando a vocês que não, tá? Isso não acontece. Então, ok, comparação. Vamos para o último. É uma combinação, tá? Veja, eu não estou só comparando um e o outro. Veja só. João tinha 22, Jorge tinha 14. Quantas eles têm juntos? Eu não estou comparando quem tem mais, quem tem menos. Eu quero juntar, certo? Então, o todo está desconhecido. Eu estou combinando as quantidades. Eles não tiveram uma combinação, não houve uma transformação. Não é para ficar um igual ao outro, não. É para combinar, é para juntar. Na parte desconhecida, veja, João tinha 22 bolinhas, Jorge tinha algumas. Sabendo que juntos eles têm 36, quantas bolas Jorge tem? Isso aqui é mó duplo sentido. Desculpa, minha gente. Bolinhas, eu vou agitar. Né? Ficou bolas de gude. E esses meninos, eles são fogo para dizer coisa de duplo sentido, não é? Misericórdia, minha gente, eles são muito mais espertos que a gente. Sangue de Cristo. Não é não? Às vezes uma coisinha que não tem nada a ver, quando você vê uma risadinha meio assim, é safadeza, não é não? E aí, uma das partes está desconhecida. Ok? Quem trabalha com criança sabe. Meu pai do céu. Não é não? E aí, então, a gente viu as situações, vimos os invariantes, que são todas essas propriedades, e vimos as representações. E aí, eu trouxe alguns exemplos dos livros, tá? E aí, olha só, como é que o livro vai mostrar todos esses significados para as crianças. Haviam 12 bolinhas nessa caixa. Olha aqui as bolinhas. Fábio colocou mais 3 e Juliana tirou 5. Quantas ficaram? Veja, houve uma mudança. Um colocou e a outra tirou. Então, eles mudaram a quantidade, né? O resultado é que estava desconhecido. Então, para Fábio, a situação foi de acréscimo e para Juliana, a situação foi de decréscimo, tá? Então, no mesmo problema, tem as duas situações. E aí, um outro exemplo de livro. O Birajara começou o jogo com 9 figurinhas e terminou com 19. Vê, não conta o meio. Não conta o que aconteceu com ele. Quantas figurinhas ele ganhou? Então, é uma mudança, a transformação é que está desconhecida, e como ele ganhou, a situação é de acréscimo, tá? Mas aqui, para fazer a continha, a criança vai ter que fazer uma subtração, tá? Outra. Carlos ganhou 10 figurinhas no jogo. Veja, não falou quantas figurinhas ele começou o jogo. Falou que ele ganhou 10 e falou que lá no final o resultado foi 18. Quantas ela começou? Então, é mudança. A série inicial é que está desconhecida e a situação é de acréscimo. Certo? Aí, olha esse daqui. Observe no gráfico a quantidade de garrafas de suco vendida no supermercado. Aí, aqui é o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí, a letra D foi a que me interessou. Veja só. Quantas garrafas de suco deveriam ser vendidas a mais em cada dia da semana para o mercado vender tanto quanto no sábado? Veja, se no sábado foi a maior venda, quanto é que eu tenho que colocar aqui, ó, na sexta, para ficar igual ao sábado? Na quinta, para ficar igual ao sábado?
tá? Então, é uma igualização e eu estou acrescentando na quantidade menor, ok? Outro exemplo. Henrique tem uma coleção com 51 CDs. Seu primo Rafael tem 2 coleções, uma com 63 CDs e a outra com 22 selos. Quem tem mais CDs? Veja, estou comparando. Quantos CDs há mais? Então, eu estou comparando. A diferença entre eles é que está desconhecida e eu usei o termo a mais. O livro, ele pede para abordar 2 formas de resolução, tá? Seriam 2 representações, formas diferentes de representar. Não sei se vocês escutam esse pem-pem, gente entrando. É que eu escuto, eu acho que vocês escutam. Rogério tem em sua fazenda 62 bananeiras. 46 dão banana nanica e as outras dão banana maçã. Veja, não disse quantas dão a banana maçã, mas disse o total de bananeiras. Tá vendo? E aí, ele tem uma combinação em que uma das partes está desconhecida. Escuta, né, Vanessa? Gente entrando. Na fazenda de Rogério, há também 52 pés de laranja-lima e 29 de laranja-pera. 29 pés. Então, agora ele deu as 2, tá? Quantos pés ele tem em sua fazenda? Vê, eu estou juntando, então estou combinando e o todo é que está desconhecido. Conseguimos, legal. Não ficamos até 11 horas da noite. Conseguimos. Olha só, então. Essa foi a nossa revisão da primeira unidade. Deixa eu fazer alguns combinados com vocês. Eu vou abrir agora, tá? Para quem tiver alguma dúvida. E aí eu vou parar de gravar. Por quê? Para quem estiver assistindo, entender a sequência da aula correta, tá bom? Que aí eu deixo as dúvidas para quem estiver aqui. Tchau, gente! Só da gravação.